Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Florescer Tarô. Meu nome é Silvia e hoje nós vamos aqui para mais uma tiragem de tarô. Hoje nós vamos para uma tiragem que é um pouco polêmica, né? Sempre que eu faço essa tiragem aqui, gera muita polêmica aí nos comentários. Então, antes de começar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Hoje a gente vai ver o que a pessoa oculta de você. Eu quero dizer para vocês que nós não estamos olhando aquilo que a pessoa, meu Deus do céu, não quer que você saiba jamais. Aquilo que tirem esse peso dessa tiragem, tá? Antes de fazer as tiragens, eu peço autorização para os mentores de vocês, para os mentores das pessoas que vocês irão mentalizar. Então, o que é mostrado no tarô, gente, é o que é permitido pela espiritualidade, tá? A gente não faz nada fora disso daí, não. Vocês acham que eu sou doida? Jamais, né? Então, tenham consciência acerca disso, tá? Que será mostrado o que vai ser importante para você. E eu vejo que muitas vezes o que é mostrado nessa tiragem, que eu já reparei das outras vezes que eu fiz, gente, é muito mais aquele lado mais sombra, que muitas vezes a gente tenta esconder e que a gente nem consegue, tá? Às vezes é coisa que você já até percebeu. Então, assim, tirem o peso dessa tiragem como se fosse uma coisa que, nossa senhora, que por que eu tô mexendo com isso, que se a pessoa tá ocultando é porque... Para, tá, gente? Menos, né? Não precisa de fazer essa polêmica em torno dessa tiragem aqui, não. Porque o que vai ser mostrado é o que a espiritualidade acredita que seja importante você saber, né? E é aquilo que provavelmente a pessoa, muitas vezes, talvez nem ela consiga enxergar nela. Como eu disse, muitas vezes é aquela sombra que está em nós e que nem nós mesmos conseguimos enxergar. E o tarô vai lá e dá essa luz aí para nós, tá bom? Então é isso, só para cortar qualquer tipo de polêmica que tiver aí nos comentários em relação a isso, tá bom? Então desde agora mentalize a pessoa para trazer a energia dele ou dela aqui para nossa tiragem. Vai vendo aqui também com qual pedra você mais se conectou. Pedra de número 1 é a pedra do Sol. Pedra de número 2 é o quartzo verde. Pedra de número 3, ágata rosa. Então veja aí qual foi aquela pedra que mais te atraiu, que eu vou dar início aqui à nossa tiragem. Você pode pausar o vídeo para escolher a sua opção, ou pode escolher enquanto eu embaralho as cartas, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos lá. Vamos para quem se conectou aqui com a opção de número 1. Seis de paus, 10 de paus. Arcano dos enamorados. Ás de espadas. Arcano da justiça. Arcano do julgamento. E o 8 de paus. Vamos lá, então, para quem se conectou aqui com a opção de número 1. O que essa pessoa oculta de você? Bom, pessoal, aqui eu vejo que a pessoa pode ser uma pessoa, quando diz respeito a sentimento, tá? Algo que a pessoa pode tentar esconder é um pouco do orgulho. Eu vejo que é uma pessoa bastante orgulhosa, que muitas vezes pode não aceitar muita ajuda, principalmente quando diz respeito a coisas do passado, tá? Eu tô falando acerca dessas 3 cartas aqui, né? Porque os enamorados envolvem ali a vida sentimental também. Então eu vejo que para esse lado dos sentimentos, a pessoa pode ocultar aí que tem esse certo orgulho em relação a olhar para algumas questões do passado. Talvez a pessoa acredite que ela sempre está certa, né? Então, sabe quando você vai tentar ajudar a pessoa? A pessoa está comentando ali alguma coisa do passado dela, você tenta ajudar e a pessoa simplesmente não, né? Porque eu sei aqui o que eu tô fazendo e isso daí não é isso daí que você tá falando, não. Então eu vejo que quando olha para o passado,
a pessoa pode ter uma certa dificuldade aí de lidar com algumas questões, mas pode acreditar que está sempre certa, né? Pode não querer muita ajuda em relação a isso. Outra coisa importante aqui, né? Saiu os enamorados e logo depois o Ás de Espadas. Eu vejo que na tomada de decisão, né? Decisões importantes, a pessoa pode ter dificuldade, tá? Então, outra coisa aqui, a pessoa muitas vezes pode tentar esconder aí, né? É em relação a isso, tá? A dificuldade que ele ou ela tem de tomar uma decisão em relação a coisas que diz respeito ao coração. Então é aquilo, a pessoa fica sempre entre a emoção e a razão. Inclusive saiu até o arcano da justiça, né? Me mostra muito forte, então, essa indecisão, a pessoa sempre entre o emocional e a razão. E isso gera uma indecisão muito forte. Essas duas cartas têm até uma energia libriana muito forte aqui, tá, gente? Talvez tenha esse signo no mapa da pessoa, em alguma posição que interfere nisso daí. Mas é aquilo, né? O libriano tem muito disso, de ser muito indeciso, né? De não conseguir se decidir por algo, de ficar sempre ali entre a razão e a emoção. Então, eu vejo que existe uma certa dificuldade nisso daí, quando envolve questões relacionadas a sentimento, tá? Então, aqui já tem duas coisas que essa pessoa pode querer deixar escondidinho ali e não mostrar muito para você, tá? Como eu disse, primeira coisa, quando diz respeito a coisas do passado, a pessoa meio que não é um pouco orgulhosa, não quer muita ajuda para tentar trabalhar essas questões, acredita que está sempre certa, né? E outra coisa é a indecisão, que pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade em tomar decisões importantes quando diz respeito à área dos sentimentos, porque fica sempre entre a razão e a emoção, né, gente? É importante lembrar que é bom seguir o coração, né? O arcano dos enamorados sempre nos fala que é bom seguir o coração. Claro que a justiça, ela traz um equilíbrio, porque em muitas situações a gente vai precisar realmente ir pela razão, né? Mas quando diz respeito ao coração, quando diz respeito a emoções, a sentimentos, é legal seguir o coração, né, gente? Porque aí tá falando de outra coisa, né? Nós não estamos falando aqui de algo que precise tanto assim da razão. Mas como eu disse para vocês, o equilíbrio é muito importante, tá bom? É só porque o arcano dos enamorados realmente puxa para esse lado mais emocional, né? É uma carta que já nos diz para seguir o coração em relação a algo. Mas a justiça puxa para esse lado da razão e fala: não, vamos equilibrar isso daí, né? Na hora de tomar uma decisão importante, vamos agir com a razão e com a emoção em equilíbrio para que não tome aí uma decisão errada, tá? Mas eu vejo isso então, que outra coisa que a pessoa pode ocultar é essa indecisão eterna que a pessoa pode ter quando precisa de colocar os pés no chão e tomar uma decisão importante, tá? Outra carta que saiu foi a carta aqui do julgamento. Bom, gente, a carta do julgamento, ela traz um sentimento de culpa muito forte, muitas vezes, tá? Tem até o 8 de paus aqui juntos, né? Junto com o arcano aqui do julgamento. Eu acredito que esse 8 de paus possa até trazer uma certa ansiedade em relação a isso, tá? Então, sabe aquela pessoa que muitas vezes sente culpa, né? Às vezes nem quando a culpa é dela ou dele, mas a pessoa já tá sentindo aquela culpa, já tá absorvendo algumas coisas, e isso faz com que a pessoa muitas vezes se sinta julgada pelos outros, né? E bastante ansiosa em relação a isso daí. Então, você pode reparar no comportamento dessa pessoa, talvez quando você conversa algo e a pessoa já fica, né, naquela posição de defensiva, já achando que você tá culpando ele ou ela, ou que você tá julgando. A pessoa muitas vezes traz culpas para ela que nem é dela, sabe? Tipo, algo que nem tem nada a ver e a pessoa já tá trazendo aquela culpa. E como eu disse, isso pode gerar ansiedade, isso pode gerar um estado aí um pouco complicado em relação a esse comportamento, né? De sempre estar nessa posição de se sentir julgado e de se sentir culpado por algumas coisas, tá? Então isso daí também pode ser algo que a pessoa pode tentar ocultar de você de alguma forma, porque é aquilo, né, gente? A gente sempre quer mostrar o melhor de nós. Nós sempre queremos mostrar aquilo que é muito bonito, as nossas sombras a gente quer esconder. Então, o tarô muitas vezes ele traz luz a essas sombras para que possamos o quê?
evoluir, crescer, amadurecer, né? E você pode auxiliar essa pessoa nesse processo. Se você está conseguindo enxergar com clareza essas coisas, você pode auxiliar, claro, se a pessoa quiser, porque aqui eu vejo que é uma pessoa um pouquinho resistente. Talvez essa pessoa não seja tão aberta assim. Então tem que ir aos pouquinhos, né? Muitas vezes sem que a pessoa perceba ali, para que você possa auxiliar aí de alguma forma, tá bom? Então é isso, eu vou tirar uma carta de conselho aqui para você. Essa pessoa, ela costuma ser muito dura com ela mesma, né? Quando eu estava embaralhando aqui, eu olhei para baixo e vi aqui o julgamento junto com a justiça. Então, me trouxe muito essa sensação. Sabe uma pessoa que é muito dura com ela mesma? Né? São cobranças muito excessivas, exigências muito excessivas. Então, porque a pessoa que tem essa questão de se sentir julgado pelos outros, né? Muitas vezes aí, e trazer toda a culpa para si, ela também tem essa cobrança excessiva. Por isso que ela acha que todo mundo está julgando, por isso que ela acha que todo mundo está cobrando, porque ela primeiro se cobra, ela primeiro se julga. Então, eu vejo que tem essa energia muito forte aí também, tá? De alguém que muitas vezes se cobra muito, se julga muito, e isso gera essa energia de ansiedade forte aí, tá bom? Saiu a carta aqui para você de número 9, que é a carta da avaliação, né? Tem uma pessoa ali avaliando algo. Essa carta ela fala que é hora de você avaliar o lugar onde você está agora. Sabe quando você faz aquela avaliação, aquele balanço geral da sua vida? Então, é isso. Então, você deve aí primeiro olhar quais são os pontos aí da sua vida em que você não está enxergando, quais são suas sombras também, né? Já que nós estamos falando disso hoje. E você ser honesto com você mesmo, avaliar as coisas com honestidade, tá? Não é tentar botar para embaixo do tapete as coisas, não. Porque às vezes é difícil, né? A gente olhar para as coisas com clareza, para as coisas que estão dentro de nós. É difícil, é doído muitas vezes, mas é necessário. Então essa carta fala para você fazer essa avaliação, essa análise de você mesmo, tá? Que vai ser muito importante para você, tá bom? Então é isso, para quem se conectou aqui com a opção de número 1, excelente dia para vocês. Vamos agora para quem se conectou aqui com a opção de número 2, vamos lá. Mentalize a pessoa. Dez de copas, 6 de ouros, arcano do mundo, arcano da torre, 2 de paus, o hierofante e 3 de copas. Vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 2. O que essa pessoa esconde de você, né? Aqui eu vejo que saiu uma pessoa bastante generosa, vamos dizer assim. Aqui eu vejo a questão da reciprocidade como algo muito em alta aqui nessa tiragem, porque o 6 de ouro saiu entre duas cartas muito boas, tá? Então eu acredito que essa pessoa aí seja uma pessoa muito generosa, muito aberta, né? Só que eu vejo que aqui no passado a pessoa meio que já levou muita queda aí por causa disso, vamos dizer assim. Eu ia falar outra palavra, mas não pode, senão o YouTube me corta aí. Mas é basicamente isso, tá, gente? Sabe quando você é muito bonzinho, você é muito generoso, você faz muito pelos outros, né? E você é muito aberto, e aí você, só leva. Então, é isso que aconteceu com essa pessoa. Então, eu vejo uma pessoa que muitas vezes tenta não ser tão assim. Engraçado, né? A pessoa pode tentar meio que esconder esse lado mais generoso, esse lado mais aberto, mais dado, vamos dizer assim, né? Para o quê?
para as pessoas não abusarem dele ou dela, tá? Então eu achei muito interessante ter saído dessa forma aqui, porque foi a única coisa que apareceu aqui para mim, que é uma pessoa que tem um coração enorme, que se doa muito para os outros, que sabe das suas qualidades, porque o Arcano do Mundo me traz essa energia de uma pessoa que sabe muito bem das suas qualidades, mas que muitas vezes oculta porque tem medo de que as pessoas de alguma forma possam abusar disso daí. Tá? Então achei bem interessante. Se isso daqui acontece hoje, o arcano da torre pode muito bem estar me falando porque a pessoa já passou por muitos problemas relacionados a isso, tá? Então é aquilo, eu já fui muito bonzinho, eu já fiz muito, eu já me doei muito, né? E só levei. Então o que eu faço hoje? Hoje eu simplesmente oculto isso e deixo isso bem escondidinho ali para que as pessoas não abusem de mim, tá bom? Saiu o arcano da torre, como eu disse, que tem relação direta com isso também, mas a torre também, gente, muitas vezes aí, né? Essa carta me fala de uma pessoa que pode ter sofrido muito. Como eu disse, tem relação com essas coisas aqui do passado, mas me mostra também uma pessoa que já pode ter passado por momentos assim, de caos mesmo, sabe? Momentos extremamente complicados aí. Não só coisas levinhas, vamos dizer assim, né? Porque me mostra, é uma carta que me mostra uma pessoa que já pode ter caído e levantado diversas vezes, e isso fez com que a pessoa hoje tivesse uma nova postura. Inclusive, se é uma pessoa que pensa muito antes de agir, porque saiu o 2 de paus aqui do lado da torre. Fica parecendo que essa pessoa é uma pessoa que age pouco, né, gente? Pensa muito. Então, sabe aquela pessoa que às vezes você pode sentir até que as coisas não fluem, que as coisas é muito devagar, muito lenta. Essa torre com esse 2 de paus pode me mostrar que a pessoa pensa muito, porque a pessoa já errou muito, né? Então é aquilo. Eu vou ficar aqui nessa energia de planejar as coisas milimetricamente na minha zona de conforto, porque se eu sair daqui, pode dar alguma coisa errada. Então, antes eu vou planejar muito bem tudo que eu vou fazer antes de partir para ação, para que nada dê errado. Então, tem essa energia aqui, tá, gente? De alguém que, olha, quer fazer as coisas milimetricamente para que tudo saia bem, para que ele ou ela não passe aí por problemas novamente, e isso pode fazer com que a pessoa vá bem mais devagar do que uma pessoa que simplesmente vai meter nas caras, né? Que não tá nem aí, porque tem gente que é mais assim, né, gente? É mais impulsivo. Agora essa pessoa aí não. Veja ela um pouco mais cautelosa, porque ela já caiu muito, já teve muitas quedas, como eu disse, já viveu momentos de caos aqui na vida. Então hoje a pessoa tem aquela posição um pouco mais, não, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto, deixa eu refletir primeiro sobre o que eu vou fazer, para depois eu de fato tomar alguma ação, porque nesse momento agora, né, eu não estou preparado para fazer isso. Então eu vejo uma pessoa mais cautelosa aí. Como eu disse, isso tudo tem relação com isso daqui também, né, gente? Mas é claro, aqui é uma outra situação. Mas tudo tá ligado, né? Nada é ponto solto na vida da gente, tudo tá ligado. Outra coisa que saiu foi o Hierofante junto com o 3 de copas. O que eu tenho para falar aqui para vocês? Que uma coisa que a pessoa pode ocultar é que pode ter outra pessoa na vida dessa pessoa que você mentalizou, tá bom? O Hierofante já me traz uma energia de uma pessoa que pode ser comprometida, né? Claro que isso talvez não faça sentido para todo mundo, é importante vocês entenderem que aqui é uma tiragem generalizada e que muitas vezes vai fazer sentido para alguns, para outros nem tanto, né, gente? Isso é fato. Agora, o 3 de copas também já me traz uma energia aí, né, de 3 pessoas ali envolvidas em algum romance ou algo do tipo. Então, essa carta ela pode dizer disso daí, tá? Outra coisa que a pessoa pode ocultar tem relação com isso daí, que talvez a pessoa pode estar envolvida ali com outra pessoa além de você, tá bom? Então, são essas 3 coisas aí que eu vi aqui para quem se conectou com a opção de número 2. Eu vou tirar uma carta de conselho para você. Olha só, saiu a mesma carta que saiu lá na opção de número 1, a carta de número 9, que é uma carta que fala que é hora de você avaliar as coisas, né? De você aí
ver a posição onde você se encontra nesse momento agora e começar a avaliar a sua vida. Então, é hora de você começar a enxergar aquilo que muitas vezes você não enxerga, né? Olhar para essas coisas com honestidade, com o coração aberto, olhar de uma forma diferente, tá? Então, essa carta ela fala que esse é o momento certo para você fazer essa avaliação tão importante que todos nós temos que fazer aí na nossa vida, tá bom? Então é isso, para quem se conectou aqui com a opção de número 2, um excelente dia para vocês. Vamos agora para quem se conectou aqui com a opção de número 3. Mentalize a pessoa. Quatro de paus, rei de copas, 8 de espadas, arcano do louco, 2 de ouros, rainha de copas e 6 de ouros. Vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 3. Gente, aqui é o seguinte, aqui eu vejo que esse rei de copas, né, saiu 4 de paus, rei de copas e 8 de espadas. Aqui fica parecendo que essa pessoa que você mentalizou ainda está ligada a um antigo relacionamento, tá? Relacionamento esse que pode ter sido um relacionamento estável, porque o 4 de paus me traz casamento, estabilidade, né? Como eu disse, não foi casamento, foi um relacionamento estável, um relacionamento que a pessoa teve aí por um bom tempo. E a pessoa ainda de alguma forma pode se sentir emocionalmente presa a essa relação, tá? Gente, é uma coisa muito importante de vocês entenderem. Às vezes a pessoa, isso tá escondidinho ali dentro da pessoa, e a pessoa não tá sabendo lidar com isso. Sabe quando você nem consegue enxergar a situação direito para você conseguir lidar com ela? Isso acontece muito, tá? Então vamos ter discernimento e olhar para essa pessoa, não como, tá escondendo então, que ainda gosta, que ainda tá ligada a uma pessoa. Não, vamos olhar para isso com um olhar com mais empatia, vamos dizer assim, né? Sabendo que cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, e aqui eu vejo que essa pessoa ainda se sente presa de alguma forma. Então essa pessoa ela pode estar desimpedida, ela pode estar solteira, ela pode ter separado dessa pessoa que separou há muitos anos e ainda se sentir ligada. Tá? Se foi uma relação importante na vida dessa pessoa, essa pessoa ainda pode se sentir ligada. E é essa sensação que eu vejo nessas 3 cartas aqui. Só que é bem importante dizer que olha o que saiu aqui embaixo. A pessoa ela tenta de alguma forma seguir em frente. Ela tenta, sim, tocar a vida, né? Então, não é que a pessoa tá nisso daqui porque quer. A pessoa pode até lutar contra, né, gente? Porque o ser humano, ele faz muito isso. Ao invés dele abraçar aquela emoção e viver aquilo para que aquilo possa, de alguma forma, suavizar, vamos dizer assim, muitas vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer negar. E aí o que acontece? Isso cresce, porque quanto mais você nega, mais as coisas crescem. Vocês podem fazer o teste, é assim. Né? Se você tá ali ligado a uma pessoa e se você nega isso o tempo inteiro para você e para os outros, você faz com que isso cresça cada vez mais. Então você tem que abraçar esse momento e viver isso mesmo e permitir com que isso possa aos poucos ir fluindo, né, para outros caminhos, tá? Então eu vejo que esse arcano do louco fica parecendo muitas vezes que a pessoa nega tudo isso daqui. E o arcano do louco me mostra uma pessoa também que muitas vezes pode fechar os olhos para a realidade.
Inclusive, olha aqui, ó, nesse arcano do louco, a figura tá de olhos fechados. Então eu vejo uma pessoa que muitas vezes pode fechar os olhos aí para a realidade. E saiu duas cartas aqui com olhos fechados, né? O 2 de ouros aqui, agora que eu tô vendo. Nesse deck também é de olhos fechados, a rainha de copas também de olhos fechados. O rei aqui, gente, praticamente todas as figuras que saíram aqui são de olhos fechados. Então, aqui também, né? Tem uma venda ali cobrindo. Então eu vejo que a pessoa muitas vezes ela pode fechar os olhos aí para a realidade, né? Como eu disse, tem uma dificuldade de aceitar que ainda está ligada a essa pessoa do passado e tem uma dificuldade de aceitar a realidade, aceitar as coisas novas. Isso é o que, gente? Isso aí é uma certa imaturidade, né? O arcano do louco me traz uma energia de imaturidade, de dificuldade de lidar ali com algumas coisas quando diz respeito aí ao coração. Então esse 2 de ouros aqui, ele pode muito bem me falar de alguns conflitos internos que a pessoa pode ter, né? As coisas podem ficar se chocando a todo momento em relação a isso daí, que a pessoa deixa bem escondidinho ali no interior dele ou dela, tá? Então aqui saiu a energia da Rainha de Copas e do 6 de Ouros. Bom, gente, a Rainha de Copas me traz uma energia de alguém que se doa, se doa muito ao outro, né? E o 6 de Ouros aqui do lado é essa carta de alguém doando e alguém recebendo. Então essa carta ela me fala muito de reciprocidade. E junto com a Rainha de Copas, isso traz essa energia de alguém que se doa muito. Então eu acredito aqui que as duas cartas, tanto o Rei de Copas como a Rainha de Copas aqui, quis simbolizar para nós realmente essa questão do dar, sabe? Dar muito ao outro, de se doar, vamos dizer assim, de se entregar de alguma forma e de ainda estar ligado a isso, né? A uma relação estável aí do passado, ainda se sentir preso a isso de alguma forma. Então eu vejo essas cartas aqui de uma forma geral, voltadas para isso, tá? Que eu não vejo mais de uma coisa não, gente. Eu vejo que o que está mais oculto, o que está mais escondidinho ali nessa pessoa que você mentalizou, realmente é essa prisão, vamos dizer assim, que a pessoa ainda tem em relação a uma relação do passado. Como se a pessoa ainda não estivesse 100% aberta, não tivesse conseguido lidar com algumas coisas aí que já passou, né? É uma pessoa que se doou muito, se entregou muito e existe um conflito interno em relação a isso, tá? Inclusive, essa questão aqui, né, do 2 de ouros, da Rainha de Copas e do 6 de ouros, pode até dizer, gente, de alguém hoje que pode não se doar muito, né? Como eu disse, por isso ter gerado um certo conflito no coração da pessoa, a pessoa hoje pode ser aquela pessoa que não se doa muito. Então é aquilo, eu me doei muito lá no passado, né? E hoje eu não sou dessa forma. Hoje eu sou diferente porque eu tô num conflito interno aqui. Não consegui lidar ainda com algumas questões. Tô com os olhos fechados para a realidade. Então existe aí um certo conflito interior em relação a tudo isso, tá bom? Então é isso que tá oculto ali, isso que tá escondidinho. Eu vou tirar uma carta de conselho para você. Provavelmente em algumas atitudes da pessoa você já deva ter percebido isso, né? Quando a gente como é que eu posso, é uma pessoa observadora, vamos dizer assim, né? Quando somos observadores, a gente consegue perceber muita coisa, né, gente? Saiu aqui a carta da pureza, olha que carta mais linda. Essa carta, ela fala para você sempre entender os motivos, né, daquilo que você está fazendo na sua vida. E deixar as coisas mais claras. Tirar tudo que não te permite enxergar as coisas de uma forma mais clara, de uma forma mais aberta, vamos dizer assim, né? Então essa carta ela sempre vai para esse lado, tá, gente? E outra, essa carta ela traz também uma energia da importância da comunicação e de uma comunicação pura, de uma comunicação clara nas relações e em todas as áreas da vida, né, gente? Comunicação é algo essencial para todos nós. Então essa carta ela chama atenção para essa questão da comunicação também. Como tem sido a sua comunicação com essa pessoa? Será que tá zero comunicação? Vocês não estão se comunicando ou é uma comunicação ruim? Então essa carta ela vem meio que realmente dizer que tá na hora de se libertar, né?
É como se essa pessoa aqui tivesse tirado essa venda dos olhos e tivesse se libertado de alguma forma, tivesse conseguido enxergar as coisas com maior clareza, tá? Então é isso. Para quem se conectou aqui com a opção de número 3, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau!